Fala turma, UrbsCast aqui, no Urbs Inova, esse evento inovador, cada ano uma edição melhor do que a outra, e eu tô aqui agora com a Abdala aqui do meu lado. Tudo certo aí, Abdala? Graças a Deus, mais uma oportunidade, né? Mais um grande evento que a Urbs proporciona. Dessa vez o primeiro evento, né, da Urbs Meu AP, então pra gente é um sentimento ainda mais especial, um gostinho legal aí de ser o primeiro evento da Urbs Meu AP aqui no Urbs Inova. Super show! E aqui eu tô com vocês dois de novo, André olha ali do lado, e falando de uma outra empresa, né? Vocês têm uma e agora vocês estão falando da Urbs Meu AP. Conta um pouquinho pra gente, André, olha, como é que foi esse início aí da Urbs Meu AP? Mas muito bom estar aqui, ainda mais falando da Urbs Meu AP, né? Que foi na verdade foi uma junção, né? Foi uma paquera que virou namoro e casamento, assim, pouquíssimo tempo. Então, deu match, né? Vamos dizer assim. E aí a gente com uma novidade fantástica, juntando experiência com know-how de empresa, trabalhando com o primeiro imóvel. Então, a gente está muito feliz, né? Que deu certo e está prosperando muito rápido, né? E com esse mercado nosso que está em ascensão, ainda mais falando do primeiro imóvel, quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, então a gente tem um recurso do governo, mas ao mesmo tempo tem pessoas em Goiânia querendo comprar esse primeiro imóvel e muito desassistida, né? Desassistida com informação. Então a gente juntou tudo isso e trouxe essa novidade que é a Urbs Meu AP, que ela já começa sendo um sucesso. Incrível, e aqui a gente está com o Marcos Militão, certo? Militão do mercado, como é que é? Militão do mercado. Quando eu entrei no mercado, né, a imobiliária que eu entrei, só podia ter um único nome dentro da imobiliária, não poderia repetir. Então já tinha Marcos, já tinha Vinícius, meu nome é Marcos Vinícius, então eu tive que escolher algum outro sobrenome, e eu escolhi esse nome que é da família da minha mãe, que é a família Militão, né? Então eu escolhi esse nome para ser... Eu duvidei, né, que teria outro Militão, aí não tinha mesmo. Souza já tinha, Marcos e Vinícius também já tinha. Então escolhi isso aí por conta dessa nomenclatura interna lá. Cara, que incrível. E aí você já está no mercado já há algum tempo, né? Isso. Você persistiu até você chegar na Urbs Meu AP. Mas assim, como que foi essa entrada para o programa Minha Casa Minha Vida, para esse primeiro imóvel, para esse mercado econômico? Cara, foi um negócio muito legal. Eu sempre trabalhei dentro do mercado imobiliário praticamente a vida inteira, desde 19 anos de idade, né? Inclusive encontrei aqui pessoas que eu já tinha trabalhado aqui em 2009 em Goiânia, no evento agora do Inova, e eu vendo uma pessoa especificamente dessa imobiliária em 2009 trabalhando produtos econômicos, eu vi que ele estava no ranking, vendendo muito, e eu comecei a me interessar por esse mercado. Falei, como é que ele está vendendo esse tanto e não tem muito produto de lançamento nesse momento, porque não era os lançamentos do médio e alto padrão, que era o foco dessa imobiliária. E aí eu fui descobrir que ele estava vendendo alguns produtos lá em Belo Horizonte, que eu sou de BH, e aí eu fui descobrir que ele estava vendendo um programa novo que o governo tinha acabado de lançar no ano de 2009 ainda. E aí eu era da Secretaria de Vendas, tinha passado como corretor, e aí eu estava nesse fluxo de conhecer o programa. E aí quando eu conheci o programa eu vi que tinha escala, né, demais. Esse vendedor específico, esse corretor, ele vendeu no determinado mês 22, 23 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Isso despertou a minha atenção para o mercado Minha Casa Minha Vida, que estava acabando de surgir ali em 2009. Em 2010 eu comecei a atuar no mercado Minha Casa Minha Vida. Militão, super show você falando isso. Abdala, quando o Militão fala um negócio desse, assim, traz esses números que são impactantes, como que você, assim, identificou essa vertente do mercado para falar assim, vamos abrir uma empresa também direcionada para esse público? Marcos, eu acho que eu também é uma história que poucas pessoas sabem, mas eu comecei dentro da Minha Casa Minha Vida. Minha primeira experiência que me fez entrar no mercado imobiliário, eu tive uma oportunidade dentro da Caixa Econômica em 2008, 2009, bem nessa virada. E essa oportunidade foi quando foi lançado Minha Casa Minha Vida. Então eu comecei nesse segmento, os primeiros Minha Casa Minha Vida que aconteceu em Goiânia, eu tive a oportunidade de participar, passei por um correspondente bancário, então eu vivenciei o outro lado e eu não tinha dúvida que esse era um mercado que traz muitas oportunidades. Ainda mais quando a gente analisa a vida de um corretor. E o corretor, quando ele chega, ele tem uma necessidade de uma venda muito rápida. E aonde essa venda acontece de forma mais rápida, ela é no segmento econômico, não tem jeito. É a base da pirâmide, é onde a gente tem a maior demanda. Então, tanto eu quanto o Andreoli, a gente já tinha esse sonho há muito tempo,
né? E eu acho que a gente estava esperando o momento certo. De novo, volta um momento por Minha Casa Minha Vida. A gente teve, né, uma paralisação, dificultou um pouco para esse primeiro imóvel alguns anos atrás, e retoma novamente o governo dando esse apoio para o primeiro imóvel e nos motivou, né? E faltava ter a pessoa certa, né? Foi com a chegada do Militão aí, que já tem esse conhecimento, porque um desafio muito grande de trabalhar o segmento econômico, Minha Casa Minha Vida, é de fato conhecer o programa, né? Não dá para você chegar sem conhecer o programa, trabalhar, com certeza você vai ter muitas adversidades. E eu acho que o bacana da UBS Meu AP, né, que além do Militão, que é o cara que está à frente do negócio, ter esse vasto conhecimento do segmento econômico, tanto eu quanto o Andreoli também já vivenciamos tudo isso, né? Há muito tempo a gente sabe a força que o mercado de econômico tem, e Goiânia, né, por ser uma cidade muito nova, né, é uma cidade ainda muito carente desse primeiro imóvel, de dar esse apoio, então a população está precisando de informação. E a UBS Meu AP vem para trazer, né, essa informação aí para a população. Cara, que incrível. André, olha, nesse caso, assim, dessa pivotagem, vamos falar assim, de mercado, você acredita que também alguma coisa dentro de você vislumbrou, assim, que você já traz dentro, né, para você trabalhar com econômico? Como o Abdala falou, foi minha versão de entrada, né? Eu entrei na URBS em 2012, a um convite do Zé Humberto, para trabalhar numa agência que era a URBS Buriti, que nós trabalhávamos só com produto de primeiro imóvel, só com empreendimento de primeiro imóvel na região próxima a Buriti, mas indo para Aparecida de Goiânia. Então, eu fui desse segmento. Por quê? Isso eu imagino, eu pouco tempo, São Paulo aqui, eu não tenho relacionamento para vender, para trabalhar com cliente de médio ou alto padrão. Você precisa ter um relacionamento, um trabalho, conhecer mais, estar dentro da cidade, saber um pouquinho mais de tudo. Então, onde que é o refúgio? Você começar, né? O refúgio não, o seu começo. É pegando o cliente que tem a mesma situação que você. Ele tem a vontade de ter o primeiro imóvel, você tem um relacionamento melhor com esse cliente. E esse cliente, ele está onde? Ele está na panificadora, esse cliente ele está num posto de gasolina, esse cliente está na rua. E o corretor, a versão de entrada dele, quando ele entra nessa profissão, ele tem o quê? Ele tem que fazer a carteira de trabalho. E esse cliente, ele quer sair do aluguel, ele quer sair da casa da sogra, ele quer... Então foi o meu caso, né? Eu entrei na URBS já como gestor, né? Já comecei como corretor como gestor, então minha adaptação foi muito rápida. Então, há 12 anos atrás, eu já trabalhava com Minha Casa Minha Vida. E a gente vê qual que é o volume de negócio que você faz. A partir do momento que você tem um volume de negócio, os seus corretores também vão em volume. Você consegue agradar, você consegue atender mais corretores dentro da sua equipe. Então faz com que todo mundo pontue, vende, né? E aí você consegue ter uma melhoria, né, em larga escala de vendas. E aí você consegue agradar mais corretores, e nós voltamos agora, Minha Casa Minha Vida, muito forte. Né? Então essa junção foi para isso, para a gente ter essa ramificação dentro da empresa, agregar valor ao profissional, que é o mais importante, cara, a gente ensinar esse profissional, fazer, e a gente consegue trazer esse profissional no primeiro emprego. Olha só que legal. Ele não precisa ter experiência profissional. Ele entra, ele tem que ter uma experiência, né, de computador, conhecer algo, e a gente dá todo o treinamento para ele atender esse cliente, e ele já consegue ter um ganho ali de imediato, seus 30, 60, 90 dias já de profissão, ele já consegue ter esse ganho. Ah, super legal. E Militão, e assim, você nesse caso desse primeiro imóvel, como que você acha que o público percebe o corretor? Como, ele percebe como um facilitador? Percebe como uma pessoa que está ali mais para pegar uma comissão? Como que você vê o público primeiro, da primeira compra? Eu percebo que ele vê o corretor como um facilitador, até porque ele não conhece muito bem todos os trâmites e as exigências, né, que a Caixa Econômica Federal faz para que conceda o financiamento para esses clientes. Então, o corretor ele tem um papel muito educacional para esse tipo de cliente. Ensinar ele a formalizar a renda dele, a declarar, por exemplo, o imposto de renda, porque o banco faz toda uma análise de crédito, né? Então, a gente vê muitos casos de clientes que têm perfil de compra, têm condições de comprar, mas não compram por falta de conhecimento. Ele tem intenção, ele quer, mas o corretor ele tem um papel importantíssimo, que é o encorajamento e a educação do processo, né? De todo o processo, tanto de renda quanto de documentações e o processo da venda em si. Então, o corretor tem um papel
muito importante nisso, que é fazer o cara se encorajar e levar ele no caminho, trilhar esse caminho até conquistar as chaves. Então, muito bacana o que você falou. Eu queria saber o seguinte, assim, ó, porque a gente estava conversando aqui que o mercado ele é mais aquecido para o mercado de primeiro imóvel, né? E principalmente, especialmente quando a gente está vivendo agora. É, em outros mercados, o corretor ele precisa ter uma persistência um pouco maior, no sentido de que às vezes vai ter venda, às vezes não vai ter, pode acontecer momentos de não ter venda e ele ter que persistir nisso. O corretor do primeiro imóvel, o corretor especializado em imóveis econômicos, qual que é o estilo de persistência que ele precisa de ter para ele permanecer no mercado? Ele tem que ter aquela persistência de não ter vergonha de ofertar esse produto para qualquer pessoa. Por exemplo, nós temos uma pessoa dentro da nossa equipe hoje que ela não tem meio de locomoção por carro, ela usa o transporte público. E ela tem ofertado dentro do ônibus, puxando um papo ali com a pessoa que está no banco do lado. Ontem ela me contou isso. E ela já está com a documentação dessa pessoa que está dentro do ônibus para fazer um processo de financiamento dessa pessoa. Então, olha a importância de estar inserido em qualquer lugar. Eu falo que o Andreoli falou muito bem que a caixa de supermercado é uma possível cliente. Hoje, a partir de R$ 1.800, a gente consegue financiar um imóvel para essa pessoa, né? Tem alguns critérios, obviamente, mas esse cara que está dentro do ônibus, às vezes ele ganha 2.000 de renda familiar e ele compra. Só que ele não sabe o que ele pode comprar porque ele não conhece o programa, não conhece a logística de todo o processo de compra. Então, o papel desse corretor na hora de capilarizar isso no mercado é muito importante. Ele está no caixa. Eu, às vezes, quando eu estou no Uber, eu pergunto sempre para o Uber, porque o Uber é um público muito legal que ele consegue comprar, porque ele declara ali, tem a declaração da própria Uber que ele tem renda, né? Ele tem um extrato ali da própria Uber. Então a Caixa aceita essas documentações, mesmo para pessoas que não têm renda formal. Então isso é muito importante e é muito capilarizado. Você consegue, qualquer pessoa, às vezes o cara que olha carro, se ele tem movimentação bancária, ele consegue comprar. E a maioria das pessoas não sabe disso. Entendi. E aí, vou fazer mais uma pergunta, assim, porque eu acho que o movimento do econômico, né, tá vindo realmente com muita força. E nesse sentido, assim, quando a pessoa vai fazer essa opção, né, e às vezes o corretor ele tá naquela possibilidade de direcionar ou de indicar, como que você acha que esse corretor deve se portar com relação a essa perspectiva de compra da pessoa? Ele vai vender um imóvel que ela puder comprar ou ele vai procurar um imóvel mais próximo que atende às qualidades? A primeira qualificadora que a gente encontra no cliente é o poder de compra, né? Então, esse cliente compra muita parcela, Marcos. Ele quer saber o seguinte: quanto que é o sinal, qual que é o valor da parcela com o banco e quanto que entrega? Eu quero mudar de vida logo, quero sair desse aluguel ou quero sair da casa que está cedida para mim. E isso independentemente do lugar. Independentemente do lugar, porque eu preciso identificar o poder de compra para ele. Porque eu tenho imóveis hoje dentro da Minha Casa Minha Vida que atende a média classe de Goiânia, que é pessoas com R$ 8.000. É uma média classe. É um cliente que consegue frequentar bons lugares em Goiânia, que consegue até morar em bons lugares como aluguel, mas esse cara tem perfil também de compra para bons produtos. Então, não adianta eu levar o cara para um bairro que é mais bem localizado e com ticket médio, com uma renda um pouco mais inferior, que é a entrada dele, né, o sinal e as parcelas vão ficar mais altas. Então, a gente identifica o primeiro perfil de compra. Identificando esse perfil de compra, a gente vai identificar os empreendimentos que encaixam para aquele cliente específico, para que ele tenha uma parcela mais adequada ao perfil financeiro dele. Então, isso é o mais importante. Então, a gente dá toda essa consultoria mesmo, é uma leitura de todo o perfil do cliente, saber onde que o filho estuda, onde que ele trabalha, a renda dele, e a gente vai identificando os produtos que encaixam melhor dentro da perspectiva financeira e dos requisitos que ele escolhe como primordiais no processo de compra. Então ele escolhe ali, eu prefiro morar perto desse lugar porque é o meu local de trabalho, mas eu não posso ficar longe também da minha sogra, porque ela olha o meu filho durante o trabalho. Então a gente encontra o meio do caminho, tanto para a parcela quanto para o perfil que ele deseja, porque nem sempre ele vai comprar aquilo que ele pode, que ele quer, né? Às vezes ele vai comprar o que ele pode. Então a gente encontra esse meio de caminho.
Super show. Abdala, nesse caso, para a gente finalizar aqui essa conversa, o que que você acha que é a grande diferença entre você atender um público de primeiro imóvel com um público de alto padrão? Na sua visão, uma vez que você trabalha com ambos. Cara, eu acho que hoje o primeiro imóvel, né, ele entra muito na necessidade, né? É uma necessidade, essa pessoa tá morando de aluguel e você tem um outro lado, incentivos do governo. Então essa pessoa ela está sedenta por informação, né? Então ela tá querendo, ela tá precisando de alguém que possa chegar ali e ajudar ela, né, realizar o sonho dela de sair do aluguel e ir para casa própria. Esse acho que é o principal ponto. Além de fato, você ter uma facilidade, né, para aquela pessoa que está chegando, eu quero tomar uma decisão, ser um corretor de imóveis, o médio e alto padrão ele requer muito relacionamento, né? A venda ela acontece muito através do relacionamento. Já no segmento econômico, não, o Militão acabou de dar um exemplo. Dentro do ônibus você vai conseguir vender para a pessoa que está do seu lado, porque ela está ali sedenta por uma informação e aquela pessoa que chegar do lado e ajudar ela naquilo é a pessoa que ela vai seguir, né? É um pouco mais fácil de você fidelizar aquele cliente. Então, eu acho que esse é o ponto de grande diferencial que a gente tem para aquela pessoa nova que está buscando, às vezes, a primeira profissão, 20 anos de idade, foi daqui a prova. Eu comecei no econômico, comecei com 18 anos, o Andreoli começou no econômico, Militão no econômico, então na maioria das vezes, o início da jornada é no econômico e a pessoa acaba se apaixonando, né? Eu vejo que hoje um grande desafio de um profissional corretor de imóveis é vender todos os meses, né? O médio e alto padrão, isso é um grande desafio. Já no econômico, não, né? No econômico, o desafio é quantas eu vou vender no mês, né? Então ele passa a ter muito mais regularidade, porque a base da pirâmide ela é muito grande. Então, se eu entendo o processo, cliente não vai faltar. Eu tenho muitos clientes para atender, né? Porque essa base, a gente sabe disso, classe CD hoje no Brasil representa um percentual gigantesco, né? Então, o grande diferencial é nós temos uma empresa especializada em você, né? Que é a UBS Meu AP, que é para preparar esse profissional para trazer as informações que esse cliente do primeiro imóvel hoje está precisando para poder sair do aluguel. Cara, que incrível. André, olha, última pergunta aqui. Com relação a essa perspectiva que você falou que agora nós estamos no movimento de Minha Casa Minha Vida voltando a ficar muito forte. Uhum. O que que você vê de perspectiva para a URBS Meu AP nesse formato e para os próximos anos? Bom, nós conversamos com alguns incorporadores, até conversando com o Militão assim, há minutos atrás. Hoje, 60% do banco de áreas que tem em Goiânia é para o imóvel, para o primeiro imóvel. Né? 60% dos bancos de áreas, 53%, né? Uhum. 53% das construtoras estão reservando para lançar produtos de primeira moradia. Então, peraí, se uma construtora ela lança médio alto padrão, essa mesma construtora vai lançar primeiro moradia. Uhum. Ela tem um know-how construtivo para isso. Agora, por que ela está lançando primeiro moradia? Por conta da demanda. Então nós somos uma demanda muito forte. Nós não temos problemas de emprego em Goiânia. Pelo contrário, né, nós somos fora da curva. Então nós temos baixos índices de desemprego. Então isso assim fomenta a economia. E quando nós formos falando do primeiro imóvel, é esse cliente que saiu recente da linha branca, que acabou de comprar seu automóvel, só que ele precisa dar um upgrade. E ele não sabe como, só que esse cliente ele está navegando no mercado sem ter uma assistência. E as incorporadoras, né, que colocam dinheiro no negócio, entenderam isso muito rápido e começaram a comprar áreas para construir esse tipo de imóvel da primeira moradia. Então a gente já tem uma pesquisa dizendo que isso agora é médio a longo prazo, não vai parar tão cedo, porque a incorporadora coloca muito dinheiro ali, né? Então ela não vai colocar dinheiro onde não vai dar um retorno. E a gente navega muito bem com essas incorporadoras dando consultoria, né? A URBS Meu AP, ela tem esse apelo também junto com a incorporadora para dizer, ó, vamos para esse caminho que dá certo. Então a gente tem pesquisas para isso. Então agora, sabendo que tem essas grandes áreas já programadas, a gente sabe que esse mercado ele vai se estender por bons anos. Cara, que incrível. E você, então, o que é que você poderia dizer para o corretor prosperar, né? Voltando ao tema aqui do URBS Inova, persista e prospere. O que é que você poderia dar como recado para ele? Falando para o corretor, falando diretamente para ele nessa câmera aqui, Militão. Você que é corretor, você que é profissional de vendas, às vezes você nem atuou como corretor, né? Então a pessoa que está aí olhando do outro lado
esse vídeo, você tem uma grande possibilidade. Hoje, Marcos, a gente tem a maior parte dos imóveis vendidos no último trimestre foi do mercado Minha Casa Minha Vida. Pela primeira vez na história isso aconteceu. Pela primeira vez que isso aconteceu, passou vendas de revendas, médio, alto padrão, enfim, todos os tipos de imóveis. E a gente está vendo o movimento, por exemplo, das 20 maiores construtoras do país, 7 são específicas do Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida está tomando uma proporção muito maior do que a gente estava acostumado. Esse é o ano que vai bater recorde. Agora, em setembro, finalizou, está praticamente finalizando o recurso agora, início de outubro, que era previsto para o ano inteiro. Então, já foi um recurso gigantesco já utilizado. Então, a gente está vendo que esse ano já bateu recordes e para o ano que vem, para esse final de ano ainda, tem muitos lançamentos. Então, você que é corretor de imóveis e quer prosperar, esse é o momento, porque o Minha Casa Minha Vida é o principal ano do Minha Casa Minha Vida, é esse ano de 2024, é o ano que está mais vendendo os imóveis e a gente tem uma estrutura completa, né? A UBS, foi por isso que eu aceitei esse desafio. A parte de tecnologia, sistema, processo e pessoas é muito legal aqui para o nosso time. E a gente tem uma expertise de mercado e a bandeira forte da UBS para levar qualidade no atendimento, uma parceria forte para o incorporador e corretores capacitados para levar esse cliente que não conhece nada do processo Minha Casa Minha Vida a conquistar um imóvel muito bom, por sinal, Marcos, que antigamente a gente encontrava aqueles prédios da Coab, do BNH, não tinha lazer nenhum. Hoje em dia a pessoa mora com pet place, com coworking, com infraestrutura completa de lazer, pagando prestações a partir de R$ 499, R$ 549 reais. Então a gente está levando qualidade de vida, moradia digna para essas pessoas que às vezes moravam numa casa sem reboco, sem chão direito, sem um porcelanato. Então é isso que a gente está levando, prosperidade para as pessoas que a gente está vendendo e prosperidade para os nossos corretores que estão realizando os sonhos dos nossos clientes. Incrível, gente. Prazerzaço estar aqui conversando obrigado, mais Marcos. uma vez com vocês. Prazer também Prazer. estar conversando com você, Militão. Tamo Muito junto. sucesso na UBS Meu AP. E vamos que vamos, gente. Especializada em Isso você. aí, UBS Meu AP, especializado em você. Bom, Um abraço. um abraço. Show. Tchau, tchau.